Olá, meus amores! Olha eu aqui outra vez, trazendo mais um projeto maravilhoso para vocês, confeccionar em feltro, inovar aí no ateliê de vocês. E para você que está querendo aprender, não perca nenhum detalhe desse vídeo top que eu tô trazendo para vocês. É ele, nada mais nada menos que o nosso muso maravilhoso do rock, Steven Tyler, da banda Aerosmith. Ele é todo de feltro e alguns detalhezinhos com outros materiais, toda a lista de material, os moldes, o passo a passo, tudo certinho você vai ver aqui na descrição como você vai fazer para adquirir, tá bom? O link está aqui embaixo. Se você quiser conhecer outros projetos, você pode estar entrando no canal para dar uma conferida, tá? Já deixa seu joinha, se inscreva e bora pro passo a passo. Espero que vocês gostem. Bora lá? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a montar o bonequinho do Steven Tyler, do Aerosmith. Os rockstars sempre fizeram muito sucesso aqui no ateliê, o pessoal gosta bastante, e esse é um projeto que foi pedido há muito tempo por várias pessoas que viram um bonequinho que eu fiz dele uma vez e eu não tive a oportunidade de fazer outro projeto. Então, agora nós vamos finalmente dar início nesse projeto maravilhoso, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que nós vamos começar a fazer o corpinho dele. Normalmente eu começo pelo rostinho, mas hoje eu vou inverter. Nós vamos começar pelo corpinho. Já risquei todas as partes nos feltros com as cores correspondentes. Eu vou fazer o meu bonequinho na máquina porque agiliza bastante trabalho, mas se vocês não tiverem máquina, pode fazer à mão mesmo. Porém, aí você vai cortar para dentro da risca e casear do lado direito, tá? Eu, como vou fazer na máquina, eu risquei do lado esquerdo, deixando aqui as bordas para fazer a costura. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. No sapatinho, eu vou passar a costura somente na parte de cima aqui, e aqui e embaixo nós vamos deixar sem costura, obviamente. No coletinho dele, nós vamos fazer a costura aqui na parte do ombro e aqui nas laterais. A calça, nós vamos costurar aqui no meio das pernas e nas laterais. A blusinha, nós vamos costurar toda essa volta até aqui embaixo. Vamos costurar aqui no meio e a parte de cima até a gola. A manguinha do bracinho esquerdo, nós vamos passar a costura em toda a volta, deixando a abertura somente aonde vai a mão. E agora, na verdade, aqui vai ser diferente. Aqui, já até vou agilizar essa parte aqui. Nós vamos cortar. Porque nós vamos ter que casear a mão. Senão depois vai ficar muito difícil de encaixar a manguinha no braço. Tá? Então, eu recortei aqui, deixei uma margem bem pequenininha, que eu quero que fique um pouco folgadinha a manga, tá? Então, aqui, o braço esquerdo, nós vamos casear a mão, tá bom? Só essa parte aqui. Já o bracinho esquerdo, nós vamos fazer a costura em toda a volta, deixando somente uma aberturinha aqui no ombro, pra gente desvirar e, no caso, fazer o preenchimento com fibra. O corpinho, você vai costurar todinha a volta dele, inclusive aqui embaixo, deixando uma abertura no pescoço para desvirarmos e fazer o enchimento também do corpinho, tá? Aqui são os bolsinhos, já deixei também cortadinho. E aí, nós vamos começar, então, pela calça. O que que eu vou fazer aqui? Na calça, eu já vou deixar a margem recortadinha aqui.
Aí, nós vamos primeiro costurar o bolsinho. O que eu vou fazer aqui? Você pode ou colar uma dobrinha pra dentro aqui, fazendo uma barrinha, ou passar uma costura, que é o que eu vou fazer. Depois que nós passamos essa costurinha, nós vamos virar e costurar aqui na parte de trás da calça, tá? Vamos passar uma costura somente aqui em volta do bolsinho, deixando a parte de cima sem a costura, tá bom? Agora que eu já costurei os bolsinhos, essa vai ser a parte de trás da calça. Então, aqui nós vamos, então, colocar a outra parte por cima. Eu vou começar fazendo, então, uma costura aqui no meio e em uma das laterais, tá? Depois que eu fizer a costura aqui no meio e numa das laterais, eu vou passar aqui outra barrinha, virando pra dentro, pra dar um acabamento no cos. E aí, então, nós vamos costurar a outra lateral, tá bom? Ó, como eu falei, eu costurei aqui na lateral, aqui embaixo. Antes de passar a costura aqui, depois vai ficar impossível de fazer isso. Então, para facilitar, eu já vou virar a barrinha para dentro aqui do cos, passar a costurinha e daí, então, fechar a outra lateral, tá bom? E ficou assim a nossa calça. A nossa não, né? A do, a do cantor. Olha que legal que fica. Super fofa, né? Então, agora a gente vai seguir com o restante, tá? Vou costurar todas as partes e depois eu mostro pra você já tudo recortadinho. Como que ficou, tá bom? Pronto, depois que nós desviramos todas as peças já devidamente costuradas, nós vamos vestir o corpinho, tá? Antes de começar a encher. Já vesti, coloquei a camisa por baixo da calça, tudo certinho, vesti o coletinho. E aí, então, nós vamos preencher com fibra, compactando ela bem nas extremidades do corpo, e esse corpo precisa ficar bem firminho, então não economize na fibra, tá? Não deixe nenhuma ruguinha, com auxílio do palito de churrasco, da tesoura, como você achar melhor, tá? Mas não economize na fibra, vamos deixar ele bem firme mesmo. Depois de deixar o pescoço bem firme, nós vamos finalizar então com ponto caseado a extremidade do pescoço, tá? Se couber mais um pouquinho, você pode preencher com uma pinça até que ele fique bem firme. Isso é necessário para que a cabecinha dele não fique torta, não fique tombando, tá? O mesmo nós vamos fazer com o bracinho, porém o braço você não precisa encher muito, apenas o suficiente para modelar, tirar as ruguinhas. E ali no final nós vamos preencher, então, e finalizar com ponto invisível. O ponto invisível nada mais é do que você fazer um pontinho de um lado, outro pontinho na mesma direção do outro lado e ir puxando a linha para que a costura fique imperceptível, tá? Conforme você está vendo aqui no vídeo. E depois que você finalizar, faz o pontinho de arremate. E aí você pode sair em qualquer lugar da peça e cortar o fio, tá? Assim, o nozinho do arremate vai ficar bem escondidinho. Agora a manguinha nós vamos casear então. A começar aqui pela parte de dentro do braço, fazendo pontos bem delicados. E aí nós vamos casear somente a metade, até a metade de cima do braço,
Aí você vai colar a manguinha ali, encaixando no bracinho e seguir com o caseado para finalizar toda essa volta aqui, tá? Lembrando, faça pontos bem delicados, bem pequenininhos. Quanto menor o pontinho, mais bonita vai ficar a sua costura, tá? Deixe o corpinho de lado e vamos fazer o sapatinho então. Desvire a costura. Aí eu vou colar a sola do papelão num pedaço de feltro preto, conforme está ali na imagem. Levanta a calça e já veste essa botinha ali na calça. Deixe mais ou menos posicionado na direção que nós queremos que ele fique. Dessa maneira. Levanta também a botinha, porque nós vamos passar bastante cola aqui. Aí, então, nós vamos recortar uma margem bem pequenininha em volta da sola. Essa margem é necessária para a gente fazer o caseado em volta. Vocês viram que ali a gente passou bastante cola para colar a solinha do sapato. Eu passei também um pouquinho na lateral do colete, ali por dentro, um pouco de cola, para que esse colete não saia da posição dele. Agora nós vamos costurar o sapatinho na sola, iniciando ali da frente. Você vai casear, então, começando aqui da frente e vai dar toda a volta na botinha, deixando só uma pequena abertura para a gente fazer o preenchimento com fibra, tá? Agora nós vamos fazer o preenchimento com fibra até deixar bem redondinha essa botinha. Não precisa economizar também, viu? Deixa ela bem modeladinha. Ah, deixa eu só deixar uma observação aqui. Vocês perceberam que a sola do sapatinho eu colei de lado, né? Ela tá de lado ali, seguindo o movimento da perninha dele, tá? Como a perninha dele está de ladinho, meio dobradinha, então o pezinho deve acompanhar a perna, tá? O lado que ela está viradinha. Não esquece desse detalhe. Bom, depois de finalizado o sapatinho, eu já posicionei ali 2 faixinhas de EVA com glitter, mas você pode utilizar aqueles feltro com glitter dourado. No joelhinho dele tem aproximadamente 1,5 cm de largura, com uns 2,5 cm de comprimento, tá? Mas aí você vai medir no joelhinho dele e recortar algum excesso se for necessário. E também posicionei ali as partes decorativas da calça, né, que são as snipes do baralho. E o cintinho dele também, eu já colei na parte de trás da calça. Eu fiz no EVA também com glitter. E aí, eu colei essa pontinha da direita e colei também a parte de cima e de baixo ali da fivelinha, deixando as laterais sem cola, pra gente encaixar então o cintinho por dentro da fivelinha. Agora nós vamos cortar a camisa, né, formando a abertura da camisa dele, até um pouquinho para baixo da metade. Fiz ali o detalhezinho da gola.
Aí você pode deixar erguidinha, assim, ele usa muito camisa dessa maneira. E daí eu só colei ali a pontinha do colete para ele ficar posicionado certinho, sem sair do lugar. E aí, com um pouquinho de cola, nós vamos colar então o bracinho dele. Respeite o tempo de colagem e o corpinho ficou pronto. Vamos colocar uma correntinha, né? Eu utilizei dourada, você pode utilizar prata. Normalmente ele usa prata, mas eu tinha essa mesma aqui, então eu utilizei. Você pode colocar 2 voltinhas, pode colocar mais de 2. Ele usava bastante corrente no pescoço. E aí você pode deixar a sua imaginação fluir, pesquisar imagens dele na internet, tá? E fazer como você quiser essa parte aqui. Para a correntinha não sair do lugar, eu vou passar um pouco de cola na parte de trás da golinha ali, por cima da correntinha, e vou colar a gola por cima, deixando levantadinha, dessa forma a corrente não vai sair do lugar, tá? E fica dessa forma então. E finalmente vamos para a parte mais esperada do vídeo, que é a confecção do rostinho. Eu vou colocar o molde aqui sobre uma das partes da cabecinha, a outra parte a gente reserva, tá? Você prende com um alfinete ali no meio, de forma que não vai te atrapalhar, dessa maneira assim. E aí nós vamos utilizar fio de costura comum, vou começar com o preto, com uma agulha que não seja grossa, não precisa ser tão fina, a minha é número 9. E eu apenas dublei o fio na agulha, formando 2 fios, tá? E aí, então, como que nós vamos fazer? Introduzindo a agulha na parte de trás com um nozinho, nós vamos seguir o contorno dos olhos do boneco, fazendo pontos bem pequenos. Nós vamos utilizar o ponto atrás. Aqui mesmo no canal tem vários vídeos onde eu ensino a fazer essa mesma técnica, que é basicamente o que eu uso nos meus cursos, tá? Principalmente de rostinho realístico. E fizemos um pontinho ali. Mais na frente desse pontinho, eu entro com a agulha e retorno bem rente ao último ponto. Olhe sempre na parte de trás para ver se a agulha está saindo rente ao último ponto, para que esse ponto não saia torto. Essa parte é muito importante, ter paciência e ser bem detalhista mesmo, tá? Tá vendo que conforme eu vou fazendo os pontinhos, eu vou verificando se lá atrás está ficando reto. Se o meu ponto está ficando bem juntinho do ponto anterior. Então é muito importante esse processo. Parece complicado assim no começo, até você pegar a prática. Aqui eu tô fazendo devagar, para que vocês vejam como que eu faço e não fique nenhuma dúvida, tá? Mas eu costumo fazer bem rapidinho esse processo já, muitos anos fazendo a mesma técnica. Então é assim, sai lá na frente e retorna para o último ponto, verificando se lá atrás está bem certinho. É necessário fazer isso, ter esse cuidado, senão, quando você for rasgar o molde, os pontos podem estar tortos, estar distantes um do outro e você vai se frustrar com o resultado do seu trabalho, tá? Isso você só consegue verificar mesmo olhando na parte de trás para ver se está retinho, tá bom? Então, eu continuo todo o contorno desse olhinho nesse mesmo processo. Lembrando, faça pequenos pontos para que eles saiam bem arredondadinhos no contorno, tá?
Depois de contornar os olhos, nós vamos também fazer o contorno da íris dos olhos, tá? Fazendo o contorno da íris, nós também vamos fazer a pupila e com pontos bem delicados, nós vamos preencher a pupila com o fio preto. Fazendo pontos cheios, entrando de um lado do contorno da pupila e saindo do outro lado. Entrando de um lado bem rente ao primeiro ponto e retornando do outro lado, e assim sucessivamente até formar a bolinha ali da pupila dos olhos dele. Só uma ressalva, a íris nós não vamos bordar, tá? Como o olho dele é muito pequenininho, ficaria muito difícil. Então, nós vamos apenas pintar, tá? A parte de dentro da íris dos olhos. A única parte que eu preencho mesmo é a pupila. E o contorno dos olhos, dessa maneira assim, tá? E utilizando a mesma linha, eu também bordei a parte da pálpebra em cima dos olhos ali. E aí, finalizamos com arremate na parte de trás. Ainda com o fio preto dublado, nós vamos bordar a parte de baixo ali, o contorno de baixo do nariz, onde ficam os buraquinhos, tá? Agora, com o fio marrom escuro, dublado também, nessa parte nós vamos passar o fio dublado na agulha formando 4 fios. E aí nós vamos bordar a sobrancelha. Eu começo fazendo o ponto atrás, como eu fiz no olho, no narizinho ali embaixo, contornando toda essa sobrancelha aí. Só para reforçar, são 4 fios, tá? Se fizer com um fio só, você vai ficar muito tempo bordando ali para preencher toda essa sobrancelha. Então, faça com fio grossinho mesmo. Passando dublado na agulha, ele vai formar 4 fios. Depois que você já contornou, você vai preencher essa sobrancelha com ponto atrás até cobrir todo o branquinho ali. Sempre observando atrás se não tá passando do contorno, para fora do contorno, né? Ó, e vai ficar desse jeitinho assim. E aí, ao invés de usar 4 fios, eu fiz um nozinho ali em 2 fios e vou contornar as laterais do nariz com um marrom escuro. E ainda com esse mesmo fio, agora nós vamos bordar a parte de dentro do contorno da boca. Pronto. Depois de bordar todas essas partes que vocês estão vendo na imagem, nós vamos começar a bordar os outros contornos. Utilizando o fio marrom claro, nós vamos dublar na agulha. Esses são 2 fios, tá? Não quero que esse contorno fique muito grosso. Pronto, já bordamos ali os contornos e por último nós vamos utilizar o rosa
num tom nem muito escuro, nem muito claro. E vamos dublar ele na agulha, formando 4 fios também, para que fique um pouco mais grosso e você não fique fazendo muitos pontos para preencher ali o lábio dele. Comece então bordando a boquinha, os traços de fora da boca, ali do lábio. E depois de fazer o contorno, nós vamos fazer os pontos atrás para preencher a parte de dentro do contorno ali, formando o lábio, deixando um relevo, tá? Pronto, agora vamos finalmente rasgar esse molde, com bastante cuidado, segurando as costuras, para que o ponto não fique frouxo. E se por acaso algum ponto ficar mais frouxinho, é só você puxar na parte de trás ali que ele volta pro lugar. E nas partes que estiverem mais presinhas ali, você pode usar a agulha, a pontinha da agulha, para puxar também, tá? Mas é bem tranquilo de rasgar, conforme a gente vai costurando, esse papel automaticamente já vai furando, não tem muita dificuldade não. Prontinho, depois de todo esse processo feito, agora nós vamos começar a fechar a cabecinha com um ponto caseado, tá? Eu vou começar costurando a parte de cima e vamos fazer o caseado bem pequenininho e delicado. Gente, não faça ponto grande, muito separado um do outro. Faça o mais pertinho que você puder, o mais retinho que você puder, com bastante capricho mesmo, tá? Vai dar toda a volta deixando só um buraquinho. Tá vendo, ó? Ficou só essa abertura na parte de cima. Por aqui que a gente vai fazer todo o preenchimento dessa cabeça, introduzindo pequenas quantidades de fibra, como você pode ver, e empurrando. Eu utilizo 3 palitos porque ele me facilita bastante. E vou empurrando e modelando ali em toda a extremidade desse rosto, porque eu não quero que fique nenhuma ruga, e eu quero que esse maxilar dele, que é meio quadradinho, fique bem marcado. Então, essa hora é muito importante. O rosto exige, assim, muita paciência, muita dedicação, porque é o rosto que vai dar toda a característica desse artista, tá? Então, a gente não pode errar nessa hora. Vai com cuidadinho, empurrando bem ali na extremidade, modelando, com cuidado para não colocar muita fibra de uma vez só, porque senão ele vai ficar com um aspecto de balão, vai ficar aquele rosto inflado, mais magro e projetado para frente. Não é isso que nós queremos esse rostinho bem modelado nas laterais e que não fique aquela aparência estranha, né, muito gordinho para frente. Pronto, como você pode ver, eu já enchi essa cabeça, tomando cuidado para não deixar muito cheia e dura, porque a gente ainda vai introduzir esse pescocinho para dentro da cabeça. Ali eu fiz a marcação na parte de trás, medindo mais ou menos a largura do nosso pescocinho, com um dedo mais ou menos acima do queixo, e com bastante cuidado eu vou empurrando a fibra com o dedo, para abrir o caminho ali para o pescoço, sem que deforme a parte da frente. E vamos fazer o ponto invisível em toda essa volta do pescoço com a cabeça, fazendo um pontinho na cabeça, outro ponto no pescoço, na mesma direção.
E conforme a gente vai fazendo esses pontos, nós vamos puxando a linha, fazendo com que ela fique invisível. Esse ponto não vai ficar aparecendo. Só para reforçar, você precisa fazer com no mínimo 4 fios na agulha, para que esta cabeça tenha sustentação e não corra o risco de acabar arrebentando a costura, tá? Então faça com um fio bem resistente. Eu vou fazendo então toda a costura em volta, rente a abertura, de forma que o queixinho dele fique projetado para frente. Então, não faça essa costura na parte da frente muito próximo ali do queixo, tá? Faça um pouquinho mais rente à abertura da cabeça. Como você pode ver, o queixinho dele não foi costurado no pescoço, ficou projetado para frente mesmo. E continue fazendo pontos invisíveis, fazendo pontinho no pescoço, na mesma direção, um pontinho na cabeça. E assim sucessivamente, puxando de vez em quando para que esse fio e esse ponto fique escondido, tá? Agora nós vamos dar expressão para o rostinho do boneco, tá? Com a linha, com 2 fios da cor da pele. Então, nós vamos introduzir a agulha pela parte de trás da cabecinha e vamos sair ali bem no cantinho do olho do boneco, formando um pontinho bem pequeno, retornando a agulha pelo mesmo lugar que ela entrou e puxando, dando uma leve profundidade nesse cantinho do olho dele. Volte com a agulha novamente, formando mais um pontinho por cima desse ponto que a gente já fez, para reforçar, tá? Retornando a agulha pro mesmo buraquinho que nós formamos atrás da cabecinha. E aí, com cuidado, nós vamos puxar, tá vendo? Que já dá uma profundidade no olhinho dele. Aí, você vê ali a quantidade que você quer aprofundar. E faz, então, um pontinho de arremate atrás da cabecinha. Aí, nós vamos sair, então, do outro lado, no outro olhinho, e vamos repetir o mesmo processo. Pronto, e o mesmo processo nós vamos fazer no cantinho da boca dele, tá? Dos 2 lados, aprofundando e dando expressão. Tá vendo como ficou? O sorriso dele já ficou mais marcadinho e os olhinhos também. Isso é muito importante fazer porque dá expressão no boneco e tira aquele aspecto de balão do rostinho, tá? E aí agora nós vamos fazer a pintura com tinta acrylex branca para tecido. Nós vamos fazer então a pintura do branquinho dos olhos e dos dentes dele. Eu utilizo uma agulha mais grossinha que me dá mais precisão. Eu vou molhando aos pouquinhos a pontinha da agulha. Como é bem pequenininho os olhos dele, né? Fica mais fácil para fazer a pintura sem borrar. E os dentes eu pinto com a pontinha de um palito de churrasco, tá? Como ele não é tão pequenininho, fica mais fácil. Aí você vai dando leves batidinhas, molhando bem o palito ali na tinta e dando leves batidinhas para não levantar a fibra do feltro, tá bom? Não ficar aqueles fiapinhos e acabar atrapalhando na sua pintura. Uma forma também bem mais fácil de você deixar essa pintura mais lisinha é você passar rapidamente o isqueiro em toda a peça para queimar a fibra, tá? Com bastante cuidado. Utilizei então essa canetinha hidrográfica com a pontinha preta e dei uma reforçadinha ali sombreando
a volta dos dentinhos. Também fiz o sombreadinho do buraquinho do nariz e vou utilizar também a tinta para tecido marrom da Acrylex para pintarmos ali a íris dos olhos, tá? Aí eu vou utilizar a pontinha do palito de churrasco também e aos pouquinhos, sem molhar muito essa pontinha, para não correr o risco de borrar, nós vamos dando batidinha ali em toda a volta da íris. E por último, eu vou molhar a ponta do palito de churrasco na tinta branca e vou fazer um tracinho bem pequenininho de luz ali, só uma bolinha branquinha no meio dos olhos. E agora vamos continuar dando expressão no nosso boneco. Nós vamos introduzir a agulha na parte de trás da cabecinha e vamos sair bem no cantinho da lateral do nariz. Vamos fazer um ponto razoavelmente grande e sair do outro lado da lateral do nariz. Tá vendo ali? A agulha fica transversal, de um lado ao outro do nariz. Nós vamos então puxando. E desse outro lado, então, nós vamos formar um outro pontão, razoavelmente grande. Não grande, né? Mas um ponto maiorzinho. E também vamos sair do outro lado do nariz, no mesmo buraquinho do primeiro ponto. E aí, então, com cuidado, nós vamos puxar. Nesse momento, o ideal é que a agulha empurre um pouco de fibra de dentro da cabecinha para frente desse narizinho. Assim, nós vamos dar uma leve projeção no nariz. Nós vamos repetir o processo 2 vezes. Tá vendo que esse narizinho já ficou um pouquinho mais para frente? Aí não fica aquele aspecto de nariz achatado. Quando você olha o boneco de lado, o narizinho dele vai ficar um pouco mais em relevo. Você faz esse processo 2 ou 3 vezes, mais ou menos, tá? Enquanto você achar necessário ali, quando você olhar, que o nariz deu uma leve aprofundada nas laterais e uma rebitadinha na frente, tá? Nós podemos fazer isso também ali no queixo, se você achar necessário. Eu achei que não precisou. E aí, então, eu vou finalizar fazendo o remate na parte de trás ali, da cabecinha dele. Agora, nós vamos fazer o processo de marcar as linhas de expressões dele, que também são bem características nas laterais ali, tipo umas covinhas que ele tem. Nós vamos então introduzindo a agulha na parte de trás também e saindo bem ali no risquinho
Agora nós vamos fazer o cabelinho, tá? Com uma lã marrom. Eu vou usar ali um papelão com aproximadamente... Aqui meu tinha 10 centímetros e meio, mas eu aconselho você fazer com uns 12, 13 centímetros, tá? Eu acho que vai ficar melhor para aparar depois as pontinhas e deixar do jeito que você quer. Então, nós vamos enrolar a quantidade suficiente para dar volume no cabelinho dele. E vamos utilizar um pouco de lã amarelinho claro ali na frente, que é onde ele tem as mechinhas. Eu não sei te contar quantas voltas eu dei aí, tá? Eu não contei. Porém, eu deixei bem gordinho, tá, gente? Porque precisa tampar bem todas as frestas da cabecinha dele e dar um volume no cabelo. Então, não economize muita lã, não, tá? Fiz ali uma quantidade que eu achei ideal para fazer as mechinhas do cabelo. Aí eu cortei uma faixinha do feltro nude, com aproximadamente 1 centímetro de largura. E eu vou medir ali na cabecinha dele até onde eu quero que o cabelinho dele cubra, tá? Cortei ali o excesso, eu quero que o cabelinho dele vá até mais ou menos ali, para cima da costura que nós fizemos no pescoço. E aí eu vou medir a largura que eu quero que tenha na parte de cima ali da divisão do cabelinho dele. Eu vou cortar então a parte de baixo. Aí você toma cuidado para segurar as mechinhas de cabelo para não soltar tudo nessa hora e poder organizar. Ali eu perdi umas mechinhas, mas tudo bem. Como eu enrolei bastante a lã no papelão, então não fez falta esses fiozinhos que saíram. Então ali eu vou organizar, né? Deixar bem certinho o cabelinho. E aí eu vou pegar essa faixinha e eu vou centralizar aonde eu quero o meio do cabelo ali, no meio mesmo. E vou passar uma costura na minha máquina de costura ali. E aí vai ficar assim, tá? Passei na máquina de costura, você pode fazer à mão, vai dar mais trabalho, mas também dá pra fazer à mão, prendendo todas as mechinhas ali naquela faixinha, tá? Aí ali em cima, na testinha, eu medi mais ou menos a altura que eu quero que fique na testinha dele. Vai ficar mais ou menos uns 2 dedos acima da sobrancelha dele. Não vai deixar ele textudão aí, viu, gente? Meça aí uns 2 dedinhos só da sobrancelha e já pode colar, tá? Aí, com cuidado, sem fazer muita bagunça nos fios, você vai passar a cola em toda essa faixinha nude e vai colar na cabecinha. Espera secar bem. E aí nós vamos organizando esse cabelo, puxando em todas as partes da cabeça que nós queremos que cubra, tá? Vai passando cola ali em toda a cabeça, na parte de trás, e vai arrumando os fios para lateral, tá? Para o ladinho do rostinho dele, cobrindo todos aqueles pontinhos que tem atrás na cabeça. Ó, você vai organizando, passando cola ali e colando os cabelinhos certinho, tá? Gente, eu quero mostrar pra vocês o resultado desse cabelinho. Como eu não gostei daquele aspecto de lã, eu utilizei um pente fino para ir desfiando esse cabelinho, tá? Você vai escovando de baixo para cima, tirando todo aquele trançadinho da lã, sabe? Aos pouquinhos, com delicadeza, assim, ó. Ele vai desfiando, vai sair bastante fiapinho da lã, mas não tem problema. Ele vai dando esse aspecto mais natural ao cabelinho dele, deixando esse frizz bem suave. Eu gostei bastante desse visual que ficou no cabelinho. Então é isso, você pode utilizar então um pentinho fino e ir desfiando toda a extremidade do cabelo, tá bom?
Agora eu vou fazer um detalhezinho da camisa. Eu cortei uma faixinha ali com menos de 1 centímetro de largura, mais ou menos. Eu não tenho o tamanho exato. E vou colar, fazendo o detalhe ali de onde vai os botões. Então vai ficar um acabamento bem bonitinho ali, tá bom? Você passa um pouquinho de cola na abertura da camisa. E aí você cola essa faixinha ali para dar esse detalhe. E para finalizar aí você só corta o excesso que sobrar da faixinha. E aí eu tenho esses micro botõezinhos aqui, ó. Opa, deixa eu mostrar para vocês. Aí, esses micro botõezinhos que eu vou colar na camisa dele. Quando eu não encontro botõezinhos assim, do tamanho que eu quero, eu faço com EVA e o cortador, sabe? O furador de papel. E faço os próprios botõezinhos com EVA também. Mas como eu tenho esses bem pequenininhos aqui, eles ficam uma gracinha. Agora nós vamos fazer a marcação dos dedinhos da mão, tá? Eu utilizei essa canetinha hidrográfica com a ponta bem fininha, marronzinha, para não marcar muito. E nós vamos fazer então 3 pontinhos que é para separar os dedinhos, tá? Formando então 4 dedinhos na mão. E com o fio dublado, no tom nude também, né? No tom da pele. A gente entra com a agulha na parte de trás e retorna formando uma argola ali por cima. Tá vendo? Ó? É um pontão que vai de um lado ao outro da mão. Eu faço isso 2 vezes para marcar bem o dedinho dele. E aí nós vamos então já para o próximo buraquinho ali. E vamos repetir o mesmo processo. Você pode puxar o fio para que esse dedinho fique mais aprofundado, mais marcadinho. E nós vamos fazer isso nos 4 dedinhos, tá? Ou seja, são 3 pontão que você vai dar nessa mãozinha para formar 4 dedinhos. Pronto, agora é a hora de fazer os detalhes, o sombreado, o restante das expressões do bonequinho. Eu vou utilizar o lápis 9GB, tá? Que é um grafite mais macio para desenho. Vou utilizar essa canetinha com a pontinha marrom, hidrográfica. Vou utilizar o giz de cera seco, pastel. Olha só, esse giz de cera você encontra facilmente na Shopee. E aí, então, eu vou reforçar com bastante suavidade com o lápis ali a covinha dele, tá? Na lateral da boquinha. Isso é opcional, tá, gente? Vou fazer ali, ele tem uma barbinha embaixo da boca, entre o lábio e a marcação do queixo ali. Fiz com o lápis mesmo. Esse lápis é bem pigmentado. Vou dar uma sombreadinha no canto da boquinha dele. Ó, ele tem a boquinha levemente caída para baixo, nos cantinhos. Então, eu dei uma puxadinha ali no cantinho da boca para baixo, tá? E aí, então, nós vamos dar uma leve sombreada também
no cantinho dos olhos dele, entre os olhos e o nariz. Uma leve marcada ali também. Vou sombreando também as laterais do nariz dele, bem suave. Não quero que fique muito marcado. Com a canetinha marrom, então, eu vou fazer um traçadinho como se fosse de lápis embaixo dos olhos dele, tá? Que ele costuma usar maquiagem nos olhos. Então, nós vamos dar uma reforçada ali no traço do olhinho. Você também pode dar uma puxadinha levemente para baixo na extremidade do olho dele, tá? Deixando um aspecto um pouco mais caidinho. Como essa canetinha ela não é muito pigmentada, então eu fui dando tom sobre tom até chegar no que eu queria. Também dei uma leve reforçadinha na linha que fez a expressão da covinha, da linha de expressão, ali no queixo também. Tudo isso é opcional, tá, gente? Eu gosto muito de fazer esses sombreados e reforçar as expressões porque deixa ainda mais parecido com a pessoa. Vou utilizar esses giz de tom pastel mais escuro do que o feltro um pouco, num tom mais rosado, meio um marronzinho meio rosado, não sei que tom é esse, parece um blush. E vou corar ali a bochecha dele. É só você prestar atenção mais ou menos como que eu tô fazendo para você reproduzir aí, tá? Pegando ali a lateral do narizinho. Eu não passo embaixo dos olhos. A parte da olheira ali eu deixo branquinha. Ó, tá vendo que eu vou pegando pela lateral do narizinho e vou puxando para a bochecha, dando um caimento na parte de baixo ali. Também dou mais uma coradinha ali na linha de expressão, um pouquinho no queixo. Gente, faça com suavidade para não marcar demais, tá? Tem que ir passando aos pouquinhos e bem devagar para não ficar muito marcado e não estragar a peça de vocês. Eu reforço um pouquinho a lateral do nariz, dou uma sombreadinha ali embaixo do nariz. Todas as partes que a gente quer aprofundar no rosto, a gente escurece. Dei uma marcadinha ali no narizinho, formando a bolinha do nariz. Dessa forma, a pontinha do nariz fica mais clarinho e dá essa impressão de projeção. Fiz um sombreadinho ali nas laterais da testinha. E olha que legal que já fica. Aí na pontinha do nariz eu vou fazer um ponto de iluminação para projetar essa pontinha para frente. E também vou dar uma leve clareada no meio do nariz ali, a parte que nós queremos projetar para frente, né? Dei uma clareadinha no meio do lábio dele inferior, para dar uma iluminada nesse lábio. E com um tom de vermelho mais escuro, mais fechado, quase um tijolo, eu dei uma escurecida ali no lábio superior e um pouquinho, fiz uma leve marcaçãozinha em volta do lábio inferior, deixando no meio clarinho, tá? Para dar uma iluminação nesse lábio. Fiz uma marcaçãozinha ali na parte mais profunda do olho.
E também marquei mais um pouquinho ali o dentinho dele, né? Na parte de baixo, entre o dentinho e o lábio. São detalhes que fazem toda a diferença num trabalho mais humanizado. Fiz mais uma marcaçãozinha de leve ali para ressaltar essa pontinha do nariz. Tem uma leve escurecidinha nas laterais ali, onde tem o contorno do nariz. E ficou assim. Olha a perfeição das expressões desse boneco, gente. Eu tô simplesmente apaixonada. E vocês? O que vocês acharam desse projeto? Se você gostou, já deixa o seu joinha. Mas calma que ainda não acabou. Vamos fazer o microfone dele. Eu cortei um círculo com mais ou menos 3 dedinhos de diâmetro. Eu cortei no feltro cinza escuro. E vou fazer alinhavo em toda a extremidade desse círculo, tá? O pontinho vai e vem. Depois de alinhavar toda a volta, nós vamos preencher com bastante fibra ali, para que esse microfone fique bem redondinho. Vai introduzindo a fibra até que você sinta um pouco de dificuldade de apertar as extremidades do círculo. E aí então vamos fazendo pontinho, arredondando esta bolinha, tá? Agora nós vamos colocar um pega-balão coladinho num pedaço de feltro, tá? E aí nós vamos passar cola em toda a extremidade do pega-balão e vamos colar então esse feltro, essa borda ali, tá? Envolvendo todo o pega-balão. Depois vamos cortar todo o excesso, vou colar ali a pontinha. E aí, então, vamos colar a bolinha na outra ponta do pega-balão, tá? Aí eu vou cortar uma faixinha, não tem a medida exata, mas para dar o acabamento do microfone ali. E vamos envolver com a faixinha a emenda da bolinha com o pedestal. E aí, o Steven Tyler costuma amarrar lencinhos, né? Tiras de tecido no microfone dele. Eu recortei aqui alguns pedacinhos de feltro estampado, umas faixinhas, e vou colar as pontinhas ali próximo à bolinha do microfone. E aí você reproduz aí, tá bom?
Agora sim, finalizamos o nosso Steven Tyler da banda Aerosmith. Espero que vocês tenham gostado. Todas as informações para adquirir os moldes encontram-se aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau!